Olá, aqui é a professora Diana. Nós vamos falar hoje sobre os advérbios. Observe aí o nosso cartoon. Há uma frase no cartoon que fala o seguinte: nasci para fazer o bem e faço isso bem mal. O cartoon sempre traz uma crítica, né, no seu texto, nas suas imagens. O seu discurso sempre traz uma crítica. Então veja que, no caso, o personagem ele tem um propósito, né, mas ele acaba não fazendo isso de forma como deveria, né? Então, observando na frase o uso da palavra bem, veja que há duas ocorrências aí, né, que é o bem. Então, ele nasceu para fazer o bem. Nesse caso aí, você tem um substantivo, né? Que é aí, inclusive está com o artigo antes da palavra, e isso faz com que ele seja uma classe de palavras chamada de substantivo, que é aquela classe que dá nome aos seres, no caso os objetos, as pessoas, os lugares, os sentimentos, né? Mas nós também temos uma outra ocorrência quando ele fala, e faço isso bem mal. Nesse caso aí, você já vai ter advérbios. E o que são os advérbios, né? É uma classe de palavra que indica as circunstâncias em que ocorrem as ações verbais. Então, ele é na prática de fazer o bem, né? Então, ele tem algo a fazer, mas ele faz isso, como ele faz, é que vai ser colocado aqui. Então, o bem e mal, você tem dois advérbios aí. Então, esse bem aí já não é mais o substantivo, esse bem aí está no sentido de intensidade. Quando ele fala bem mal, ele está falando que faz muito mal, bastante, né? Então, assim, é no sentido de intensidade. E já a palavra mal é o modo, né? Ele faz, no caso o modo inadequadamente, né? Porque esse é o sentido do mal. Mas vamos ver mais detalhes. Vejamos que nós temos várias circunstâncias em que ocorrem as ações verbais. Por exemplo, quando você quer dar uma ideia de tempo. Então, no exemplo, o estudante participou ontem da aula. Então, houve uma participação, né? Então, a ação verbal foi de participar. E quando ocorreu isso? Ontem. Então, aí, no caso, a circunstância é de tempo. Já no exemplo, o estudante fala bem. Então, eu também vou voltar ao modo, né? A maneira como ele fala. Então, ele fala bem, esse é o modo, é o outro advérbio de modo. Também há uma circunstância de dúvida. Então, veja, quando o estudante talvez faça a tarefa, então você tem aí uma atividade que ele precisa fazer, mas há uma dúvida nessa ocorrência, né? Talvez. Também há a questão de intensidade, como já foi falado antes. Então, o estudante participa muito. Então, esse muito aí dá uma ideia de intensidade. Uma outra circunstância é também de lugar. Então, o estudante mora perto. Então, a moradia, né, é próxima, é perto. Então, aí você tem uma ideia de lugar, tá? Também nós temos no sentido de afirmação, quando você fala, o estudante é certamente o mais participativo. Então, quando ele fala certamente, traz uma ideia positiva da participação, né, da maneira de ser do estudante. E também, pelo contrário, você vai ter de negação. O estudante não participa das aulas. Então, aí já é o contrário, que é uma circunstância de negação. Há várias relações que se estabelecem, né, com os advérbios relacionadas às outras classes de palavras. Então, veja aí no primeiro exemplo. O estudante participou ontem da aula. Então, você tem uma ação verbal, que é de participar, certo? E o advérbio ontem, ele dá uma ideia de tempo relacionada ao verbo participar, certo? Porém, no exemplo número 2, você tem o seguinte: o estudante fala muito devagar na aula. Nós também temos um advérbio, né, muito,
E também temos o outro advérbio devagar, que é de modo, né? Então, você vai ter aí dois advérbios. Então, o advérbio ele está se relacionando a um outro advérbio e não necessariamente só ao verbo, né? Então, veja que há uma relação entre dois advérbios. Também nós vamos ter uma relação com o adjetivo. No exemplo 3, você tem o seguinte: o estudante é incrivelmente fiel ao seu colega. Então, veja que a palavra incrivelmente está relacionada a um adjetivo, a uma característica de ser fiel ao seu colega. Então, veja que há relações que podem ocorrer do advérbio com outras palavras. Não só com o verbo, o próprio verbo, com outro advérbio, mas também com alguns adjetivos. É importante que a gente tenha consciência de que as palavras elas têm algumas semelhanças e que, no caso, é preciso que a gente analise bem como ela se comporta naquele determinado contexto. Então, veja aí no exemplo: estou meio tonta hoje. Esse meio, no caso, é um advérbio. Ele tem um significado de um pouco, é de intensidade. Então, está relacionada à palavra tonta. E aí, no caso, ele não vai variar, ele vai permanecer no masculino, porque não é para combinar, concordar com o adjetivo que está no feminino, porque o sentido dele é de intensidade. Então, ele vai permanecer no masculino, porque os advérbios, eles são palavras invariáveis. Porém, quando em um outro contexto, veja que é a mesma palavra, ela vai variar. Quando você diz, ela comeu meia laranja, veja que a palavra meio aí está se referindo a um substantivo, no caso, uma laranja. Portanto, ela vai se comportar de forma diferente, porque aqui já é um significado de ser a metade. Então, aí você já vai ter uma outra classe de palavra que é o numeral, que é a quantidade no caso da fruta, não é? Então, vai concordar com o substantivo que está no feminino. Então, nesse caso aí, você vai poder fazer a variação com relação ao gênero feminino. Fica aí como uma atividade, é preciso que você faça uma análise desse cartoon. No cartoon, vem trazendo aí um ambiente né, ficcional aí da Meiolândia. E aí há várias frases aí utilizando a palavra meio. Então, é meio que um lance meio complexo, ando meio confuso, eu meio que te amo. Então, veja aí que a palavra meio, que acabamos de analisar né, no outro slide, ela está sendo utilizada aí no cartoon de uma forma bem crítica, né? O cartunista faz uma sátira com a palavra meio. E aí, qual o significado dessa palavra se nós considerarmos o desenho das pessoas? Como é que essas pessoas estão desenhadas no cartoon? Observe como está sendo esse desenho, como elas estão sendo retratadas, mas como também, qual seria o significado se analisássemos o sentimento das pessoas. Então, observe também o que essas pessoas estão dizendo. Então, se eu considerar o que elas estão dizendo, o sentimento delas, aí nós já vamos ter um outro significado. Então, faça essa análise e no caso, dê o retorno. Quem não tiver acesso ao Google Classroom, envie a atividade para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.